bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Daniel Amorim Assunção Neves, sou mestre e doutor em processo civil pela USP, advogado em São Paulo e professor do curso Pretório em Belo Horizonte. O tema do nosso curso é execução, né? Um tema bastante relevante, ainda mais com as recentes reformas do CPC. No primeiro encontro, que foi o encontro passado, nós falamos a respeito da penhora, né? Mais especificamente a respeito da impenhorabilidade e da penhora online. E o encontro de hoje tem como tema a responsabilidade patrimonial. Antes de dar início à nossa aula, gostaria de passar o e-mail aqui do programa. O e-mail é saberdireito@stf.jus.br, o e-mail que está aberto a sugestões, comentários, críticas, qualquer tipo de comunicação que os senhores quiserem ter com o programa, utilizem-se desse e-mail, ok? Então vamos dar início propriamente ao tema desse nosso segundo encontro, que é o tema da responsabilidade patrimonial. Para falar de responsabilidade patrimonial, na realidade, é inicialmente necessário fazer uma distinção entre responsabilidade patrimonial e dívida. Por quê? Porque o fenômeno da dívida é instituto de direito material. O fenômeno da responsabilidade patrimonial é fenômeno de direito processual. Quando você fala devedor, quando você fala há uma dívida, tenha a plena consciência de que, nesse momento, se estará referindo a um fenômeno do direito material. A dívida, ela é o descumprimento de uma obrigação. É o resultado do descumprimento de uma obrigação. Então, quando você tem uma obrigação no plano de direito material e essa obrigação é descumprida, surge a dívida. Então, fica fácil de perceber que o devedor é aquele sujeito responsável pelo cumprimento da obrigação e responsável também, por consequência, pelo seu descumprimento. Então, a figura de devedor e credor são figuras que você vai encontrar lá no direito material. É por isso que, ainda que a doutrina e que parcela da jurisprudência ainda utilize termos como embargos do devedor, não é propriamente uma nomenclatura das melhores. Porque perceba, quando eu digo embargos do devedor, eu estou querendo designar um sujeito que é determinado pelas relações de direito material. E aqui, quando eu falo em embargos de quem está sendo executado, eu ainda nem sei se ele é devedor ou não. Esse sujeito que está sendo executado bem pode não ser devedor. E eu estou lá chamando ele de devedor porque a defesa que ele interpõe são os embargos do devedor. Daí a melhor doutrina preferir embargos à execução. Uma coisa eu sei, quem é polo passivo da execução está sendo executado. Se ele é devedor ou não, eu preciso buscar no campo do direito material. É interessante, e você que está aí imaginando o seguinte, para me tornar um devedor, então eu preciso fazer o quê, Daniel? Você precisa descumprir uma obrigação. Mas aqui, com um cuidado extra. Porque há uma situação na qual você não será o responsável direto pelo descumprimento da obrigação e ainda assim você será tido como devedor. Se não devedor principal, ao menos como co-obrigado perante o credor. É a figura do fiador. Então, você que está me assistindo aí, se alguém virar para você e dizer, você podia ser meu fiador? É bom você pensar duas vezes, né? Isso por quê? Porque perceba que o fiador é um terceiro que garante o cumprimento da obrigação. O fiador, ele não é parte principal na relação de direito material estabelecida entre o futuro credor e o devedor. Então você vai alugar um imóvel, precisa do fiador, o fiador, perceba, ele não participa da relação locatícia. A relação locatícia se estabelece entre locador e locatário. Não havendo o pagamento do aluguel e dos encargos de locação, você vai ter nitidamente o locatário como devedor e o locador como credor. E o fiador nesta? Bom, o fiador garante o pagamento dessa dívida. Mas perceba, para fins de responsabilidade perante o credor, o fiador é co-obrigado. Então, apesar dele não ser o devedor principal, para fins de responsabilidade, ele é considerado co-obrigado. Sabe o que significa? Ora, significa o seguinte, se você é o fiador e o devedor não cumpre a obrigação, significa dizer que você vai responder de maneira primária na demanda judicial pela satisfação desta dívida. Sabe o que significa responder de maneira primária? Ora, é a chamada responsabilidade patrimonial primária. Sempre que você ouvir a expressão responsabilidade patrimonial primária,
é a responsabilidade do obrigado no plano do direito material a cumprir a obrigação. Tá? Em regra é o devedor, mas nós já vimos aqui que o fiador, por exemplo, não é propriamente devedor, mas vai também responder primariamente perante o credor da dívida. Significa, em palavras muito singelas e simples, se você é fiador, se prepare para ter o seu patrimônio invadido, porque o credor pode se voltar contra você de maneira primária, originária, para tentar a sua satisfação. A boa notícia, se é que ela existe, se ela é boa mesmo, é que você, como fiador, apesar de co-obrigado perante o credor, você, como fiador, pode se valer de um instituto previsto pelo artigo 595 do CPC, que é um instituto do benefício de ordem. Né? Então, pelo menos aqui, algum alívio ao fiador. O que significa o instituto do benefício de ordem? Quando você estiver sendo executado, haverá uma invasão patrimonial por meio da penhora, que é o ato típico de constrição judicial da execução de pagar a quantia certa. Então você vai ter a penhora sobre um bem de seu patrimônio. Sendo fiador, o que a lei lhe permite fazer? A lei lhe permite indicar bens do devedor principal para que eles respondam antes dos seus. Quer dizer, perceba, benefício de ordem é uma regra de preferência. Quer dizer, já que algum patrimônio vai ter que responder pela dívida, que responda primeiro o patrimônio do devedor principal. Então perceba que o fiador ele vai ter esse privilégio. Por isso que a gente chama de benefício. Benefício de ordem. Porque é algo, obviamente, que vai auxiliar o fiador a se livrar da perda patrimonial que seria gerada com a satisfação da obrigação. Agora, dois detalhes são muito importantes com relação a esse benefício de ordem. Então, se você conhece alguém que foi fiador, que agora está enrascado com essa questão da cobrança da dívida, primeira observação que você tem que fazer, e essa é muito importante, é a seguinte. Para você, como fiador, alegar o benefício de ordem, para que seja admissível a alegação do benefício de ordem, você necessariamente tem que ter o devedor principal constando do título executivo exequendo. Significa dizer o seguinte: o credor, ele pode até não estar executando o devedor principal. Ele pode até voltar à execução dele especificamente, individualmente contra o fiador. Só que toda execução é fundada em título. Sine titulo nulla executio. Sem título não há execução. Então sempre vai ter um título. O devedor principal tem que constar desse título. Perceba, eu nunca vou poder admitir a invasão patrimonial do devedor principal sem título que possa sem título que embase esta invasão patrimonial. Então essa é a primeira lição. Se você quiser, como fiador, se valer do benefício de ordem, certifique-se que o devedor principal consta do título. É até interessante, quando você é demandado numa ação de cobrança, então imagina que você é o fiador, e segundo o artigo 275 do Código Civil, o credor escolhe contra quem ele quer cobrar naqueles casos de dívida solidária. Então, havendo mais de um devedor solidário, o credor ele vai escolher contra quem ele quer litigar. Pois bem, ele escolhe litigar contra o fiador. E aí o fiador ele pode pensar o seguinte: já sei, eu vou deixar essa execução correr, aí eu vou ser condenado, mas eu não vou pagar nada. Porque na hora que ele entrar com a execução, com o cumprimento de sentença, eu vou indicar bens do devedor principal. O devedor principal é um sujeito que está bem em termos patrimoniais, ele tem patrimônio para responder, então o fiador ele não se vê muito preocupado com os efeitos futuros dessa demanda. Aí haverá um equívoco. Porque perceba, se a demanda foi movida só contra o fiador jamais, depois de condenado, poderá indicar bens do devedor principal. Porque se a demanda foi proposta só contra o fiador,